de Oliveira. A desoneração da folha salarial dos municípios tem mais um capítulo que é marcado pelo conflito entre prefeitos e governo federal. Esse novo capítulo tem como principal decisão a iniciativa do governo federal em questionar essa desoneração no Supremo Tribunal Federal. Os detalhes agora com Carlos Alberto. A decisão do governo federal em judicializar a desoneração da folha salarial dos municípios com até 156 mil habitantes esticou ainda mais a corda na relação com as lideranças municipalistas. A Confederação Nacional de Municípios, CNM, repudiou nesta quarta-feira o movimento do Ministério da Fazenda para a retirada de uma conquista estimada em 11 bilhões. Esse volume de dinheiro se refere aos recursos que os municípios estão deixando de arrecadar para o INSS com base na Lei 14.784, que fixou em 8% a alíquota previdenciária sobre a folha de salários. A Advocacia Geral da União, a AGU, como representante do governo Lula, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, questionando dispositivos da lei. A CNM destaca por meio de nota como lamentável a retirada da redução da alíquota para os municípios que estão na ponta, prestando serviços públicos essenciais à população, enquanto há benefícios a outros segmentos, como isenção total a entidades filantrópicas e parcial a clubes de futebol, agronegócio e micro e pequenas empresas. Segundo ainda a CNM, com a lei da desoneração salarial, nesses 3 primeiros meses de 2024, os municípios tiveram uma economia de 2,5 bilhões, do total de 11 bilhões estimados para o ano. Dos 184 municípios do Ceará, 179 são beneficiados com a alíquota previdenciária e, pela estimativa, deixarão de recolher para o INSS em 2024 cerca de 500 milhões de reais. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, um assunto que vem fazendo parte da pauta política há mais de 5 meses, 6 meses e continua essa briga. Quando a gente fala sobre desoneração da folha salarial, significa que os municípios querem continuar contribuindo menos para a Previdência Social. Somente nesses 3 primeiros meses, os municípios economizaram pelo menos 2 bilhões e 500 milhões de reais, porque deixaram de recolher toda essa grana para a Previdência Social. E aí, como sempre diz o Beto Almeida, esse dinheiro faz falta no cofre do INSS. E agora, esse novo capítulo, essa nova fase que é marcada pela judicialização, ou seja, o governo quer derrubar a alíquota de 8% sobre a Previdência, sobre a folha salarial no Supremo Tribunal Federal. Os municípios reclamam, estribucham, mas, vamos combinar, Luziano, o governo Lula tem sido firme. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem sido firme no entendimento de que essa renúncia fiscal, porque é isso que ela na realidade está sendo feita sem uma adequada demonstração do impacto financeiro que isso de fato representa para os cofres da Previdência Social. E aí, para quem está nos ouvindo, a população vai dizer o seguinte: o que é que eu tenho a ver com essa tal folha de desoneração? Se os municípios, se as empresas vão pagar menos impostos, menos contribuições na Previdência Social? Tem muito a ver, porque isso vai impactar na concessão de aposentadorias, de pensões, menos dinheiro na Previdência, no caixa da Previdência, significa dizer que esse buraco vai aumentar, essa conta vai ser paga e não é num futuro distante não, é bem próximo. E aí é lógico, é naquela história, quando falta pirão aí todo mundo diz logo, o meu primeiro. É isso o caso dos tributos dos municípios. Eles não conseguem provar por A mais B qual é o sistema que eles acreditam que possa ter para compensar essa renúncia que a União está deixando de arrecadar, que é algo em torno de 10 bilhões de reais todo ano. Então o documento enviado ao Supremo Tribunal Federal é de uma firmeza, porque ele é assinado inclusive pelo próprio presidente Lula e pelos advogados-geral da União. Isso mostra claramente o entendimento que o governo tem da gravidade do problema que está em discussão, que ganhou, Luziano, um contorno político
porque nós estamos num ano eleitoral, e aí sim tem todo o apelo que os prefeitos sabem que tem essa pressão, e principalmente junto aos congressistas, ao Congresso Nacional, deputados e senadores, que têm interesse em eleger os seus representados nesse pleito agora de outubro. E aí eles dizem, o momento é agora, ou se faz uma pressão para conseguir isso agora, ou não virá. Jornalista Beto Almeida, nessa área da Previdência Social tem mais uma tentativa do governo em reduzir os juros dos empréstimos consignados para os aposentados e pensionistas. E a notícia é boa. Olha só, por que os bancos têm sempre o seguinte? Eles dizem que o projeto não é bom, que o modo de cálculo não ajuda o sistema financeiro, mas balela. A Previdência Social, ela tem se reunido, o Conselho da Previdência Social se reúne, e cada vez que tem baixado a taxa Selic, que é aquela taxa anual básica de juros, o ministro da Previdência Social tem dito, olha, nós vamos também baixar a taxa do juro do empréstimo consignado. O empréstimo consignado é aquele que é descontado diretamente na folha do aposentado e pensionista. Os bancos não têm inadimplência, é praticamente zero. Sabe por quê? Porque quando o aposentado faz um empréstimo, Zenô, num banco, que vai lá sacar o seu dinheiro já no mês seguinte, já está lá deduzido. Não tem, como é que vai ter empréstimo? Vai ter calote? Não tem calote. Um negócio bom, né? É bom demais. Você deveria, ao invés de ter sido jornalista, né, ter entrado nessa área financeira, né? Pois não, tem muita gente ganhando dinheiro. Tempo, viu, Beto? Não, mas tem muita gente ganhando dinheiro, Zenô, com isso, inclusive utilizando de má fé, porque inclusive faz empréstimo até sem os aposentados darem a devida autorização. Seja como for, Zenô, o fato Veja a história do tio Paulo, Beto. Não, mas a história do tio Paulo ali é um caso que envolve sanidade mental, eu acho, aí é pior ainda. O caso do tio Paulo, só cortando aqui o Beto Almeida, se refere àquele idoso do Rio de Janeiro que foi levado pela sobrinha a uma agência bancária para o tio, mesmo morto numa cadeira de rodas, assinar o documento que possibilitaria um empréstimo consignado no valor de R$17 mil. Quando eu cito esse caso é porque os empréstimos consignados, uma parte desses empréstimos hoje é marcada pela fraude, seja fraude por quem representa as pessoas idosas ou por órgãos, empresas que não agem com seriedade, com ética, com moral para liberar esse dinheiro. Mas vamos para o lado bom. A partir da semana que vem, a expectativa é essa, os bancos já vão então estar aplicando esse teto reduzido de juros, que é de 1,72% ao mês para o empréstimo consignado. Então, o aposentado e o pensionista que for numa agência bancária, primeira pergunta que ele tem que fazer quando for pedir o empréstimo: quanto é o juro que vocês estão me cobrando? Não aceite mais do que isso, porque isso aqui é o teto. Significa dizer, Luzenô, que as agências bancárias, que essas empresas que trabalham com empréstimo para aposentados, elas na realidade podem até cobrar menos. Isso aqui é o teto máximo permitido. Então não dá para você imaginar que tem possibilidade de se cobrar mais. Não é isso. E outro aspecto relevante aqui, que não é apenas para os aposentados e pensionistas da Previdência Social. O pessoal do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que não é uma aposentadoria, o Luzenô explica isso todo sábado aqui, mas conjuntamente com o Paulo Bacelar, o BPC é uma assistência social, na realidade um benefício que se faz para pessoas pobres, pessoas com mais de 60 anos, pobres, deficientes físicos, mas eles também têm direito ao empréstimo consignado com esses juros aplicados.